Fala aí galera, beleza? Meu nome é Vitor Hugo e hoje eu tô aqui para mostrar o meu prompt secreto que eu utilizo para escrever roteiros incríveis com o ChatGPT e conseguir monetizar praticamente todo o canal Dark que eu crio. E esse prompt aqui, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte deles é a definição, onde eu explico para o ChatGPT o que eu preciso. Depois, a segunda parte é a ideia e a sinopse. Qual é a ideia do vídeo e tudo o que deve acontecer naquele roteiro, naquela história. A terceira parte é o texto, ou seja, como ele deve escrever, os elementos que ele deve escrever, o tipo de linguagem e principalmente o idioma. E a quarta parte aqui são os elementos da história, ou seja, coisas que eu preciso que aconteçam naquela história, naquele roteiro que o ChatGPT vai me desenvolver. Então vamos aqui para a primeira parte, que é a definição. Aqui na parte da definição eu faço algo bem básico, que é: olá, ChatGPT, vamos acertar isso aqui. É, Preciso que você pense como roteirista profissionais de vídeos no YouTube. Primeiro lugar, primeira coisa que eu quero deixar claro, sempre cumprimente o ChatGPT. Em primeiro lugar, para quando a revolução das máquinas chegar, o ChatGPT lembrar que você deu bom dia, deu boa tarde, deu boa noite. Em segundo, é que eu sempre sinto que é melhor a resposta, é melhor o que o ChatGPT me faz sempre que eu me apresento, dou bom dia, dou boa tarde, então eu sempre faço isso. Isso é um achismo. Funciona pra mim, é uma opinião que eu tenho. Não tô falando que isso é uma verdade universal, não, mas pra mim, sempre que eu dou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, sai melhor. E aí, logo depois que eu me apresento, eu falo: preciso que você pense como roteirista profissional de vídeos no YouTube. A partir dali, ele vai usar como base todas as memórias de roteiro que ele já criou, de roteiros que já performaram no YouTube, e vai estar me gerando um roteiro ainda melhor. E aí depois eu falo a seguinte coisa também: preciso que ela prenda a atenção do início ao fim do roteiro. Vamos escrever aqui do roteiro. E você está percebendo que eu estou fazendo alterações aqui, então eu recomendo que você faça o mesmo. Não pega, não copia exatamente o que eu escrevi, o que eu desenvolvi, porque senão vai se diferenciar de nenhuma forma, tá me entendendo? Então, se diferencie, faça alterações. Então a gente já concluiu aqui, ó, essa primeira parte, que é a definição. Então a gente vai para a ideia e sinopse. Vamos olhar aqui. Com base no título da minha história, quero que faça sentido com esse título. Com base no título da minha história, quero que ela faça sentido com esse título. E aqui a gente vai colocar o título da minha história. Então, supondo que é um vídeo de histórias, de relatos, onde o título vai ser: Meu marido me traiu com minha mãe no dia do meu aniversário. A gente definiu aqui qual vai ser o título do nosso vídeo. Aqui, novamente, coloca o que você quiser. Você vai colocar o título da sua história, o título que você pretende colocar no YouTube. Então, vamos colocar aqui, definido. Então, aqui, definimos qual vai ser o título, a gente vai definir as coisas que vão acontecer, ou seja, a sinopse. Vamos inventar aqui, vamos usar a sua criatividade. Quando a gente vai criar roteiro, você precisa ser criativo. Então, eu quero que aconteçam as seguintes coisas: eu quero que um homem traia a sua esposa no dia do aniversário dela e ela descubra. Depois disso, ela vai embora de casa e some. Vai morar na Itália. Vamos ser criativos aqui. Ela vai morar na Itália. Depois de 3 meses, depois de 3 meses, ela começa a cantar. Então, depois de um ano, ela se torna uma cantora famosa. E seu ex-marido está pobre no Brasil e ela a ajuda, lhe dando uma lição de vida. Pronto, ó, que a gente definiu qual vai ser o título e definiu as coisas que vão acontecer, que é tudo isso. Ó. Uma mulher que é... vamos botar aqui em maiúsculo.
Uma mulher descobre que foi traída, o marido dela traiu ela no dia do aniversário dela, e ela descobre isso, vai embora de casa e some. Ela vai morar na Itália, aí depois, quando ela tá lá na Itália, ela começa a cantar, e aí ela se torna uma cantora famosa, e seu ex-marido ficou pobre, ela vem, ajuda ele, dá uma lição de vida. Cara, perfeito. Esse aqui é o meu roteiro. Você pode fazer o que você quiser. Vamos supor que é uma história de caminhoneiro, história de caminhão. Caminhoneiro ajudou mulher na rua sem saber que ela era sua filha perdida. Pronto, aqui já desenvolvi mais um título muito maneiro. Aqui a gente vai escrever toda a sinopse e coisas que vão acontecer. A gente pode botar um caminhoneiro estava andando e aí ele viu uma mulher e decidiu ajudar. E aí, enquanto eles estavam conversando, descobriu que ela é sua filha. Cara, esse prompt aqui serve para qualquer coisa. Recomendo sempre que você use a sua criatividade e faça alterações. Então vamos trazer para outro nicho. Menina humilhada na escola decide se tornar médica e dá uma lição nos ex-colegas de turma. Cara, usa a sua criatividade para desenvolver o título e a sua sinopse. Mas toda a história que você for desenvolver, você vai colocar aqui qual vai ser o título e tudo que você quer que aconteça para sempre o ChatGPT criar algo personalizado. Então vamos voltar tudo aqui. Vamos supor que eu vou criar aquela primeira história lá da mulher que foi corna no dia do aniversário. E aí a gente vai aqui para essa parte do texto. Qual vai ser a estrutura do texto? Qual vai ser o idioma? E novamente, vamos voltar aqui. Altere esse prompt. Se todo mundo copiar esse meu prompt, começar a gerar história, vai todo mundo ficar com história igual, ninguém vai se diferenciar. E se todo mundo cria conteúdo igual, não tem como, não tem como todo mundo dar certo. Você precisa se diferenciar de alguma forma. Então, mude alguma coisa até aqui, até essa parte aqui, dá para você copiar sim, dá para ser 100% igual, mas a partir daqui, cara, a gente precisa fazer coisas diferentes. Vamos dar uma olhada aqui em como que deve ser o texto. Na parte do texto, em primeiro lugar, eu solicito aqui, preciso que a história tenha 30 parágrafos divididos em 5 partes de 6 parágrafos cada. Ó, tá percebendo que eu estou fazendo alterações aqui com base no que eu acho que vai ficar melhor. E, novamente, não é uma regra, mas vai sempre alterando para criar algo novo. Então, primeira parte aqui, preciso que a história tenha 30 parágrafos. Essa parte aqui vai depender do tamanho que você quer gerar a sua história. Você pode fazer uma história de 100 parágrafos, você pode fazer uma história de 300 parágrafos, aí é com você. Eu recomendo sempre entre 50 a 30, na verdade, entre 30 ou 50 ou 100 parágrafos. Eu recomendo um desses tamanhos. Nesse caso aqui, vamos manter com 30 parágrafos. E eu também gosto de adicionar o tanto de linhas que deve ter em cada parágrafo. Então, como eu não botei aqui, vamos alterar. Preciso que a história tenha 30 parágrafos divididos em 5 partes de 6 parágrafos cada. Todo parágrafo deve ter 7 linhas. E por que eu coloco essa parte aqui para ele se dividir essa história em 5 partes de 6 parágrafos, que para matemática básica, 5 partes com 6 parágrafos vão dar os 30 que eu solicitei. Porque se a gente pedir que o ChatGPT gere a história toda num tapa só, ele se perde, começa a fazer coisa pequena, ele faz a história menor, faz a história minúscula, sem sentido, então divida. Ó, divididos em 5 partes de 6 parágrafos cada. Vamos colocar a seguinte coisa que também faça um parágrafo por vez, faça uma parte por vez, e só continue quando eu disser ok. Tá percebendo que eu não deixei o prompt completamente pronto? Não, eu tô lendo e vendo como que ele deve ser com base nas coisas que eu preciso. Nunca copie prompt de ninguém e sai replicando. Faça suas alterações. Então aqui, esses aqui são só os elementos que devem ter no seu roteiro. Esse é o objetivo desse vídeo, é esse, mostrar tudo que deve ter no seu prompt para você conseguir gerar história. Mas altera, por favor, faça alterações. E aí, preciso que a história tenha 30 parágrafos divididos em 5 partes de 6 parágrafos cada. Todo parágrafo deve ter 7 linhas. Faça uma parte por vez e só continue quando eu disser ok. Deve ser no idioma português do Brasil ou em espanhol do México, aí é com você.
Eu quero que utilize linguagem simples e deixe a história bastante coesa. O seu roteiro, a sua história, tem que ter uma linguagem simples para conectar com o povão. Se você botar palavras rebuscadas, palavras difíceis, a galera não vai assistir. A galera não vai curtir. Então é isso, ó. Só esse aqui, direcionamento aqui. Você vai colocar o seu tamanho, o seu idioma e sempre pedir que seja uma história com linguagem simples e coesa. E agora a gente vai para os elementos da história, as coisas que precisam ter para a sua história ficar melhor. Primeiro lugar, quero que comece a história com uma frase impactante que vai prender a atenção desde o início. Use o título que eu enviei como base para este gancho inicial. O mais importante da sua história, o mais importante do seu roteiro é isso, o gancho inicial, como aquela história, como aquele roteiro vai começar. Então é muito importante que desde o início você prenda atenção. Por isso eu solicito para o chat começar com uma frase impactante que já vai prender atenção desde o início. Então, quero que nessa história tenha momentos de clímax, sem comprometer o final. Então, novamente, voltando para esse exemplo aqui da mulher que descobriu que o marido traiu ela no dia do aniversário dela. Vão ter momentos de clímax, igual num filme. Sempre tem os ganchos no meio do filme. Então vai ser o momento que a mulher descobre que o marido dela está escondendo algo. Esse é um clímax. E aí depois ela descobre que ele está traindo ela. Outro momento de clímax. E aí ela descobre que ele está traindo ela com a irmã dela. E que isso já vem de muito tempo, está me entendendo? Então, esses momentos de clímax vão fazer com que a história fique boa e prenda a atenção das pessoas. Então, continuando o prompt, quero que a linha narrativa faça sentido e haja uma evolução e várias coisas acontecendo na história. Sim, como eu disse, o ChatGPT vai escrever com base nessa sinopse que eu dei, mas ele vai criar novas coisas para que sempre tenha algo acontecendo, não seja uma história parada que vai narrar a mulher triste. Vamos imaginar, nessa história aqui, a mulher viajou para a Itália. Aí lá o ChatGPT vai começar a contar sobre que ela tá triste na Itália, que ela tá fazendo comida triste na Itália, ela toma café triste. Não, tem que acontecer várias coisas diferentes para que isso prenda a atenção. Ó, Quero que tenha uma vingança marcante no final. Ou seja, a mulher, por mais que ela vai voltar para o Brasil, ajudar ele, dando uma lição de vida, ela vai se vingar de alguma forma, porque eu já percebi que toda história de relatos, toda história, principalmente, tem que ter uma vingança ou algo, uma reviravolta pra galera curtir mais, para as pessoas assistirem os próximos vídeos, mas novamente, não é para todo nicho que vai fazer sentido. Se o seu nicho é histórias de caminhoneiro ou histórias de terror, não tem que ter vingança. Então você vai remover isso do seu prompt, mas para mim faz sentido. Por isso que novamente eu vou falar a seguinte coisa: faça alterações, não pega, dá Ctrl C, Ctrl V nesse prompt. Pega, lê ele, altera, muda de acordo com o seu nicho, de coisas que você quer na história, ou de coisas que você lê nos seus comentários. Supondo que a sua história é umas histórias de puta final triste, ou um caminho que as pessoas não estão curtindo. Aí as pessoas vão lá e comentam, ó, essa história foi legal, mas eu sinto que deveria haver um final feliz, ou mais amor nessa história. Então você vai chegar aqui e vai adicionar aqui nos seus elementos. Deve haver amor e final feliz, tá me entendendo? Você vai colocar de acordo com o que estão te pedindo ou que algo que a sua criatividade faz. Seja único, crie algo. Ter canal Dark é simples, mas você precisa sempre criar. Então vamos continuar aqui, a gente parou nessa parte aqui da vingança. Então, nada de real e fora da realidade. Devem ter acontecimentos que conectam com a vida real e façam sentido. Então, se eu vou contar uma história dessa mulher que foi corna e se mudou para a Itália, eu não posso colocar que ela ganhou superpoderes, não, cara. Para esse tipo de conteúdo não faz sentido. Devem ser coisas reais, coesas e chances de acontecer. Pô, a mulher ganhar poder, não tem como. Ó, vamos continuar com o prompt aqui. Os personagens devem ter nomes conhecidos e comuns naquele idioma. Então, já que a minha história vai ser em português, não faz sentido ter um nome aqui Joseph ou Javier, que são nomes comuns nos Estados Unidos ou em espanhol. Tá me entendendo? Deve fazer sentido com o país e com o idioma daquela história. Então, se vai ser história em português, os nomes vão ser José, Damião, Carla, Camila, esse tipo de nome. E durante a história devem ter frases fortes, emocionantes durante toda a narrativa. Agora vamos começar a gerar esse roteiro. Então, isso daqui
pode apagar, que são as partes, não pode, a gente pode deixar tudo junto num texto só. Vamos excluir isso aqui. Ó, vamos ver se eu acertei tudo aqui. Isso aqui tá certo, isso aqui eu já personalizei. Não, isso aqui tem que mudar, ó. É uma mulher descobre traição no dia do seu aniversário. Modifiquei aqui. Quero que o homem traia sua esposa, tarará, tarará. Deve ser em português do Brasil. Aqui você vai mudar de acordo com o que você quiser. Eu quero que seja em português, só para exemplificar aqui. E de resto tá tudo certo. E aí, nesse momento, eu espero que você tenha modificado, tenha lido todo esse prompt. E agora a gente vai copiar ele. Vai lá no ChatGPT e vai colar aqui todo o prompt. Ó. Vamos dar uma olhada. E o ChatGPT vai começar a me gerar toda a história. Vamos dar uma olhada aqui. Parte 1. Um aniversário inesquecível. Era para ser o dia mais feliz da sua vida, mas foi o começo do fim. Começou com aquela frase impactante. E olha aqui, Camila, o ChatGPT automaticamente me gerou um nome comum no idioma português. Camila acordou com o coração leve naquela manhã. Era o seu aniversário de 32 anos e o sol entrava pela janela, iluminando o quarto que ela dividia com Rafael há quase 10 anos. Ela acreditava que aquele dia seria especial, talvez um jantar romântico com flores ou até uma viagem surpresa. Enquanto se olhava no espelho, ajeitava o cabelo. Ela não imaginava que aquele seria o último dia em que veria aquele quarto do mesmo jeito. Se liga aqui, olha esse gancho, olha esse momento de clímax aqui, ó. Ela não imaginava que aquele seria o último dia em que veria aquele quarto do mesmo jeito. Aí tá, tarará, 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 escreveu tudo aqui. Ó, vamos chegar aqui na parte da traição. O tempo passou devagar, as horas se arrastavam e o Rafael não chegava. O celular dele estava desligado. Às 9 da noite, Camila já chorava sozinha na sala. O bolo intocado sobre a mesa e quando decidiu sair para respirar, algo a fez parar. O carro de Rafael estava estacionado a 2 quadras dali, em frente a um motel. Seu coração disparou. Ela tentou negar, mas a curiosidade e a dor foram mais fortes. Camila caminhou até lá, o estômago revirando, viu Rafael saindo do carro rindo, abraçado a uma mulher loira. Por um instante o mundo parou, o som dos carros desapareceu, as luzes sumiram. Era ele, o homem que ela amava, o mesmo que jurou amor eterno. Camila congelou. Sem lágrimas, apenas um vazio. Ali na calçada fria ela entendeu, o amor deles tinha acabado. Quando Rafael a viu, empalideceu. Tentou falar algo, mas ela apenas deu um passo atrás e disse com a voz firme: parabéns pra mim, Rafael, e feliz fim de nós dois. Depois disso, entrou em seu carro e desapareceu na noite sem olhar pra trás. Olha que linguagem linda, que história que prende atenção. E como eu disse, ele fez a primeira parte. E como eu pedi 6, e eu pedi pra ele só continuar quando eu dissesse ok, eu vou dizer ok que ele vai escrever a parte 2 e toda a história vai ser desenvolvida. E cara, é isso, o prompt é até que relativamente simples, vai continuar contando a história dessa mulher, vai continuar com a linguagem muito boa, uma história que prende muito a atenção. Eu mesmo fiquei curioso para saber o que vai acontecer. E aí a mulher vai embora, tudo que eu coloquei no prompt vai acontecer. E novamente aqui, ó, recomendo que você, vamos voltar tudo aqui na base dele, recomendo que você altere, crie algo novo e, novamente, seja único. Cara, faça algo diferenciado. Você tem que se diferenciar de alguma forma. E ó, o próprio ChatGPT vai estar gerando aqui, ó. Vamos para a parte 3. E em algum momento ele vai escrever os 30 parágrafos e é só copiar aquilo ali e gerar a voz e produzir o vídeo. E se você assistiu até aqui, dá uma olhada aí no primeiro comentário fixado que tem meu curso de Canal Dark, que eu sinto que vai te ajudar. E é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu, pessoal, e um grande abraço. Falou!